Bom, pessoal, vamos dar início a mais uma sessão técnica do 13º EAT da 10ª JASE. Nessa sessão, vocês irão acompanhar a apresentação do trabalho Classificação de Requisitos de Software com Processamento de Linguagem Natural utilizando BRT, de autoria do Rafael Pedrosa e André Alves. Eles são da PUC de Goiás. Então, de pronto, Rafael, te passo a palavra. Tu tem 15 minutos para fazer a tua apresentação. Na sequência, daí eu vou te fazer algumas perguntas. Fica bem à vontade. Certo. Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar apresentando um trabalho no 13º Encontro Anual de Tecnologia da Informação. Eu, Rafael Pedrosa, falarei um pouco sobre o trabalho de classificação de requisitos de software com processamento de linguagem natural utilizando BERT. O segundo autor é o André Alves. Bom, o roteiro de apresentação é composto pela introdução, onde eu falarei brevemente sobre a síntese do trabalho. Falarei também aqui um pouco sobre o BERT, a ferramenta utilizada para essa classificação. Um pouco também do conjunto de dados que foi aplicado todo esse trabalho. A classificação, como ela é realizada. Falarei um pouco sobre os resultados obtidos e a conclusão. Bom, requisitos de software pode ser classificado em requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Os requisitos não funcionais, eles descrevem quais as restrições que o sistema deve oferecer, aliás, quais as restrições que o sistema deve atender. Já os requisitos funcionais, eles descrevem o que o sistema deve oferecer e como se comportar. São frequentemente escritos em linguagem natural. Dessa forma, essa linguagem natural é a linguagem a qual nos comunicamos, nós seres humanos, a escrita, a fala. Quando eles são escritos em linguagem natural, eles podem ter diferentes estruturas para descrever o mesmo requisito. Isto um requisito ele pode ter diferentes representações textuais, o mesmo requisito. Isso, quando essa classificação de requisitos, quando ela é realizada manualmente, pode ocorrer um maior potencial de erros, dado que a linguagem natural ela pode ser ambígua, diferentes pessoas podem ter diferentes entendimentos sobre aquele determinado requisito. Dado isso, a inteligência artificial ela surge para apoiar algumas áreas. E dentre essas áreas, tem apoiado as atividades de requisitos, que a área de inteligência artificial, com o processamento de linguagem natural, ele possui a capacidade de compreender melhor a linguagem natural, a qual utilizamos para escrever os requisitos, de forma textual. Isto quando escritos requisitos em linguagem natural, o processamento de linguagem natural aqui, ele tem a capacidade e como posso melhor dizer, tem a eficiência de tratar essa tarefa, de automatizar essa tarefa. O BERT foi a ferramenta utilizada. BERT vem do Bidirectional Encoder Representation from Transforms. É um modelo que, traduzido, significa representações de encoders de transformers. O modelo é um modelo pré-treinado para processamento de linguagem natural. Esse modelo foi pré-treinado de 2.500 milhões de palavras utilizadas do Wikipedia e outros repositórios que contêm grande quantidade de palavras para esse pré-treinamento. É um modelo que foi desenvolvido por engenheiros da Google. Ele avalia a palavra bidirecionalmente, isto ele avalia tanto uma palavra em uma sentença da esquerda, quanto também a sentença que está à direita daquela palavra. Isso permite um melhor tratamento semântico daquela palavra ali naquele contexto que ela está inserida. E o BERT também possui o ajuste fino. Esse ajuste fino é realizado um ajuste de parâmetros, onde você consegue realizar determinadas tarefas, tarefas que podem ser, como neste caso, a classificação, como também para responder outras questões textuais. Então, você consegue ali fazer uma pergunta e ele consegue te trazer uma resposta para isso. Nesse caso, foi feito o fine tuning para a classificação dos requisitos. O BERT ele é disposto em duas versões. A versão mais básica é composta de 12 camadas de encoders. Esses encoders são as camadas que codificam ali as palavras que
transformam elas em tokens que são utilizados para a entrada do BERT. E também a versão mais ampla, que é composta de 24 camadas. Neste trabalho foi utilizado o repositório Promise, composto de 625 requisitos de software descritos no idioma inglês. Entre eles, 625 requisitos, 255 são requisitos funcionais, 270 deles são requisitos não funcionais, sendo que os requisitos não funcionais eles estão subdivididos em classificações de 11 subcategorias. Entre essas categorias está aqui a usabilidade, a segurança, requisito de operacional, o desempenho, look feel, disponibilidade, escalabilidade, manutabilidade e jurídico, tolerância a falhas e a portabilidade. Neste contexto, visto que o conjunto de dados ele é distribuído de forma ele tem uma dificuldade devido às classificações aqui, por exemplo, portabilidade, ela só tem um requisito de subcategoria de portabilidade. Isso permite que o modelo ele não apresente um bom resultado, dado que tem um desbalanceamento desses requisitos. Dessa forma, aqui é melhor ilustrado como é essa subcategoria de requisitos, aqui onde F representa requisitos funcionais e as 11 subcategorias de requisitos não funcionais. Para melhorar esse desempenho e análise dos dados, foi agrupado todos esses requisitos não funcionais em uma única classe, que é a classe de requisito não funcional. Ou seja, quando foi agrupado essas subcategorias, não foi mais possível identificar aquele requisito em sua subcategoria. Então, requisito de desempenho, por exemplo, ele foi identificado apenas como requisito não funcional e não mais em sua subcategoria. Dessa forma, já com esse tratamento do conjunto de dados, é realizada a classificação. Essa classificação ela é composta primeiramente pela parte de tokenização. Essa parte de tokenização ela realiza ali todo o tratamento que é necessário para se utilizar um modelo BERT. A tokenização é feita utilizando os tokens especiais. O token CLS é um token de classificação, enquanto o token CEP é um token para separar as sentenças, dado que o BERT pode se utilizar até um par de sentenças, ou seja, ali na entrada do BERT você pode utilizar eu poderia utilizar 2 requisitos, mas este não foi o caso, então é utilizado também para ali definir o final do requisito e utilizado o token pad também. Esse token pad eu vou falar mais à frente, como ele é utilizado. E foi definido também o max lane. O max lane aqui foi definido 160, dado que esse max lane ele é definido como o tamanho máximo da sentença, ou seja, ele foi definido como 160, ou seja, nesse caso aqui, requisitos não poderiam ter mais de 160 palavras, ou seja, se tivesse mais de 160 palavras, o requisito ele seria truncado, seria ali até a última palavra do requisito, visto que o último token é o token de pad, quando o requisito não chega a 160 palavras. Foi utilizado também aqui como os parâmetros um bet size de treino de 32, valor 32, um bet size de 8, função para ativação dessa classificação para determinar a probabilidade do requisito pertencer à classe funcional e não funcional, foi utilizada a função softmax. Um learning rate para otimização do modelo foi de 0,001 e o max lane, como eu já mencionado, foi de 160. Após essa tokenização, todo esse processo de iniciar ali a tokenização, é gerado os inputs ID e máscaras IDs e tokens IDs. Esses inputs IDs são representações de um token que é gerado no processo de tokenização. Esse algoritmo de tokenização foi utilizado da biblioteca do Python Transformers. Essa biblioteca, ela se inicia com um requisito, ele te gera os inputs IDs, que é baseado ali no algoritmo utilizado. A máscara de atenção ela é composta
de zeros e uns, onde zeros representam tokens de pad. Um requisito, por exemplo, ele tem mais à frente tem todo o fluxograma, toda essa descrição que eu estou fazendo aqui será melhor entendido. Zeros representam tokens de pad e um representa o token da palavra, se o requisito tem ali aquela palavra. Enquanto o token ID é o token type IDs são tokens para verificar se são uma apenas sentença ou duas sentenças. Então, neste caso aqui, foi utilizado o token 0, visto que era utilizado somente uma sentença para utilizar o BERT. Para fine tuning, utilizamos o BERT for Sequence Classification, que é um algoritmo para classificação de sequência do BERT. Esse algoritmo ele gera ali a minha classificação junto com o softmax, a função de ativação. E o softmax ele gera os logits. Esses logits eles são valores entre 0 e 1, onde é determinado ali entre 0 e 1 qual a probabilidade daquele requisito pertencer a determinada classe, requisito funcional ou não funcional. O softmax, como eu já mencionei, é a função de ativação ali que é utilizada para fazer todo esse processo de probabilidade da classe pertencente, utilizando os logits. Aqui, o fluxo que eu havia mencionado, onde eu tenho primeiramente o token CLS, é um token de classificação, ele é o primeiro token a ser composto para iniciar no BERT aqui. Aqui eu tenho um exemplo de um requisito, tokens de separação logo após o requisito, e aqui o max length como definido de 160, ou seja, nesse caso aqui, todos os demais tokens até 160 foram preenchidos com o token pad para utilizar esse tamanho, visto que quando definido o max length, todos os requisitos devem ter o mesmo tamanho. Então, requisitos com maior max length, ele utilizará a truncação e requisitos menores utilizarão token pad para chegar até 160 tokens. Aqui o fluxograma, onde eu tenho a entrada do requisito, ele é passado por toda essa tokenização gerada aqui. Dada essa tokenização, é feito a entrada ao modelo BERT. O modelo BERT gera ali as representações para serem passadas pelo classificador utilizado. O classificador, então, ele gera como uma saída a classe a qual a probabilidade ele pertence, se é um requisito funcional ou um requisito não funcional. E dessa forma, obtivemos aqui uma acurácia de 96,8% para a classificação de requisitos não funcionais e 88,8% para requisitos não funcionais. Nas primeiras interações, visto que os requisitos não funcionais, eles compõem a maior parte do dataset, do conjunto de dados, esses requisitos eles tiveram uma melhor acurácia devido a... É um fator importante, né, a se dar pela maior quantidade. Sobre os resultados aqui presentes, o teste, logo no início, ele teve uma acurácia boa, já iniciando ali por volta de 76% e chegando a uma estabilidade de 92,8%. Essa acurácia, ela determina a qual classe o requisito está classificado corretamente, a qual classe ele deduz que o requisito pertence. Então, um requisito aqui, como entrada, ele vai gerar uma saída como um requisito não funcional ou não funcional. Isso permite que em grandes projetos, quando se tem diversos requisitos, essa tarefa possa ser automatizada, visto que os requisitos, para essa tarefa de classificação de requisitos, é necessário tempo e esforço. Então, quando fosse automatizado, isso garantiria ali uma economia de tempo, de recursos e de esforços humanos, dito que a classificação, quando ela é realizada de forma manual, ela pode ter um maior potencial de erros. E com o BERT, essa classificação ela é automatizada de forma satisfatória, dado que o BERT possui essa capacidade de tarefas de classificação textuais. É isso. Obrigado. Perfeito, Rafael. Obrigado, então, pela tua apresentação. Queria te fazer
algumas perguntas então em relação ao teu trabalho. Primeiramente, parabéns aí, achei bem interessante o trabalho, teve bons resultados com o modelo que vocês utilizaram. É, em relação tu mencionaste que essa ferramenta ela trabalha com dados em inglês, né? Foi treinada com um conjunto em inglês. Exato. Nesse caso, foi treinado com requisitos em inglês, mas o modelo ele também permite tarefas em linguagem português. Nesse caso, foi utilizado o modelo já pré-treinado com palavras em inglês, visto que o dataset ali, o conjunto de dados, são requisitos em inglês. Entendi. Então, nesse caso, você utilizou esse classificador com base nos dados que já estavam em inglês. Então, se fosse utilizar um outro conjunto, por exemplo, em português, ele também seria aplicável. Daí a questão seria reunir esse conjunto de dados que talvez não seja tão disponível assim, né? Sim, nesse caso aqui foi utilizado o repositório Promise, porque é um repositório tradicionalmente utilizado, né, nos estudos de requisitos, mas uma tarefa para essa classificação de requisitos descritos no idioma português seria possível sim, dado que o requisito que o modelo BERT ele também possui você faz o download, né, do modelo pré-treinado e isso te permite fazer ali realizar diferentes tarefas em diferentes idiomas, inclusive o português. Perfeito. Em relação a essa classificação, tu tem mais ou menos uma noção assim do quanto de uso computacional, assim, em questão de tempo que vocês despenderam para fazer construir esse modelo? O tempo foi por volta de uns 20 dias, dados os estudos, de entender como o modelo funciona, quais os parâmetros a serem utilizados, como melhorar a questão da otimização do modelo. Foi feito também ali o estudo de pré-processamento, remoção de palavras que talvez não fossem utilizadas, que não influenciam ali no requisito, mas de todos esses estudos que foram feitos, visto que, nesse caso aqui, quando o BERT ele é aplicado com esses parâmetros, ele obteve os parâmetros mencionados, ele obteve um melhor resultado. Então, foi por volta de uns 20 dias de estudo mesmo, tanto do modelo quanto do processamento de linguagem, estudo das ferramentas que poderiam ser utilizadas para esse estudo. Entendi. Não, mas eu me refiro assim ao tempo computacional, assim, ele é Perdão, ele é uma execução eficiente, assim, do ponto de vista uma execução computacional. eficiente para fazer o treinamento, nesse caso aqui com 625 requisitos, foi em questão de 10 minutos o modelo, utilizando a ferramenta do Google Colab, 10 minutos já tinha ali todo o treinamento e toda a validação de testes e o resultado já poderia adicionar ali um requisito que já me tornaria ali a classe pertencente. Então, para valor computacional, seria a questão ali de tempo de uns 10 minutos para treinamento. Ah, perfeito. Esse é o ponto que eu queria chegar, assim, que realmente, pelo fato de tu estar utilizando um modelo que o processamento da linguagem já é pré-treinado, que seria talvez a parte computacionalmente mais cara, né? Ele Sim. facilita para ti fazer esse treinamento mais rápido só da parte que interessa, que seria essa classificação, né? Exato. Como o modelo ele já é pré-treinado, então ele garante ali um melhor desempenho, né, em questão de tempo, já que ele já foi treinado ali para diferentes tarefas. Só que quando eu utilizo aqui nesse caso para classificação de requisitos, eu faço apenas uns ajustes para ele realizar essa tarefa. Então, por isso que ele se mostra uma ferramenta eficiente nessas classificações. Dito que ele já é pré-treinado, então todo esse processamento ele já é bem otimizado. Perfeito, Rafael. Estou bem satisfeito aí com as tuas respostas. Então, em nome da organização do 13º EAT, então te agradecemos aí pela tua apresentação, agradecemos também a quem está assistindo a essa apresentação aqui, tá? Queria lembrar então que quem estiver assistindo vai poder entrar em contato contigo para fazer algum esclarecimento assim, em relação ao trabalho, entrar em contato contigo a partir do teu contato de e-mail, que vai ficar divulgado ali junto com o vídeo na página oficial do evento. Então, no mais, assim, te agradecer novamente e finalizamos então por aqui. Um abraço e até mais. Obrigado, até mais. Valeu.